Vamos começar então com as notícias de hoje. É claro que a gente vai iniciar com a repercussão e os últimos acontecimentos das investigações policiais sobre o caso do duplo feminicídio que aconteceu ontem em Imperatriz. Ontem à noite, o autor dos crimes foi preso e já está na penitenciária. Vou falar com a Valéria Cristina. Valéria, a gente está acompanhando esse caso em detalhes. Sem dúvidas, uma grande comoção para a Imperatriz, para o estado todo, não é? Bom dia, Mônica. Bom dia para quem nos assiste. A gente falou sobre esse crime ainda ontem, ao vivo, no jornal, quando a gente recebeu as informações diretamente da polícia, né? Esse crime chocou bastante a população de Imperatriz e também das regiões próximas, pela crueldade como tudo aconteceu, né? E ontem, o autor dos disparos foi preso durante a noite, por volta das 8 horas. A polícia encontrou onde ele estava escondido. Ele foi identificado como Ulisses Lucena. E a gente lembra que ele é o autor do duplo feminicídio que aconteceu em um salão de beleza ontem, aqui na cidade, no bairro Nova Imperatriz. Segundo a polícia, ele estava escondido em uma casa em construção na Avenida Jacob, na Vila Redenção 2. A polícia conseguiu fazer a localização dele, conseguiu encontrar ele após as investigações que começaram logo após o crime, e aí ele foi encaminhado para a delegacia. No momento, já foi levado para a unidade prisional também. Isso. E aí a gente lembra também, né, Mônica, que segundo as informações da polícia, uma das vítimas é ex-namorada dele. Ele não aceitava o fim do relacionamento, perseguia a vítima. Ela, inclusive, já tinha medida protetiva solicitada contra ele na justiça, foi solicitada no último dia 14, né, 2 dias antes do crime. E aí acabou acontecendo nessa tragédia. Uma funcionária dela também, que trabalhava no salão no momento, também foi morta. E uma outra funcionária ficou baleada também, levou um tiro de raspão na cabeça. Gente, é uma história de terror, uma grande tragédia, de grande comoção e principalmente de revolta por assistir ainda a histórias assim acontecendo na nossa cidade. Imperatriz tem uma rede de proteção à mulher vítima de violência. A rede, ela funciona aqui na cidade, mas infelizmente, quando ocorre um crime de feminicídio, a culpa não é da rede, a culpa não é da polícia, a culpa não é de investigação, a culpa não é da vítima, a culpa é de quem mata. O crime acontece porque alguém comete esse crime. É isso também que diz a polícia, é esse o alerta que a polícia faz. E você vai acompanhar agora uma reportagem exclusiva com detalhes da denúncia feita por uma das vítimas contra o agressor. Nós conseguimos esses documentos com uma fonte que o Imperatriz Online tem na Justiça aqui em Imperatriz. É um documento exclusivo que você vai acompanhar em detalhes a denúncia que a vítima fez 2 dias antes de ser morta por esse homem. A justiça agiu muito rápido, a medida protetiva foi expedida, mas infelizmente isso não intimidou o homem que acabou cometendo esse crime bárbaro que a gente está acompanhando. Acompanhe agora na reportagem. O autor do duplo feminicídio no salão de beleza, identificado como Ulisses Lucena, era ex-namorado de Rayane da Silva Moraes, proprietário do salão e uma das vítimas do crime. Além de Rayane, uma funcionária do salão, identificada apenas como Iraildes, também foi morta pelo atirador. Outra funcionária do estabelecimento foi atingida com um tiro de raspão na cabeça e foi socorrida. Ulisses Lucena foi preso em flagrante ainda ontem. Segundo a polícia, ele estava escondido em uma casa em construção na Avenida Jacob, no bairro Vila Redenção 2. No momento, ele já foi transferido para a unidade prisional. A arma utilizada no crime é uma calibre 32 e foi encontrada pela polícia através de denúncias anônimas. Ainda segundo a polícia, a vítima, Rayane Silva Moraes, solicitou uma medida protetiva de urgência contra Ulisses no último dia 14, após ter a casa invadida e ser ameaçada de morte pelo ex-namorado. No documento do pedido da medida, a vítima contou que estava deitada no quarto quando ouviu um barulho de arrombamento e depois o ex apareceu fazendo ameaças. Ulisses chegou a entrar em luta corporal com o namorado da vítima e depois fugiu antes da chegada da polícia. Logo depois, no mesmo dia, Rayane recebeu uma ligação do assassino a ameaçando de morte. O pedido de medida protetiva solicitada no dia da invasão foi aprovado 1 hora depois da solicitação da vítima. O documento foi assinado pelo juiz de plantão, Delvan Tavares. Ulisses foi intimado sobre a decisão no dia seguinte. Apesar da ação rápida da justiça em conceder a medida protetiva, o assassino não se intimidou. O crime chocou a população de Imperatriz e das regiões próximas. Ontem, a Secretaria Municipal de Políticas da Mulher emitiu uma nota de repúdio lamentando o crime.
A delegada Alana Lima, responsável pela Delegacia da Mulher em Imperatriz, fala sobre a importância das vítimas de violência não desacreditarem das medidas protetivas. Sempre quando acontecem crimes assim, infelizmente, começa a se questionar, né, da eficácia da medida protetiva e tudo. A medida protetiva, ela algumas vezes não vai ser suficiente, mas em muitos casos é ela que possibilita que a mulher volte a ter uma vida normal, né? Infelizmente, ela não vai ser a solução em todos os casos. Tá aí, gente, um caso extremamente comovente, chocante pela brutalidade dessa tragédia que a gente viu acontecer. A polícia fez o papel dela, o homem está preso, a justiça vai fazer também o papel dela, mas aí existem questões de legislação que isso não é a polícia que vai mudar, não é a justiça que vai mudar. E a sensação que dá quando se vê na prisão, pelo menos é dessa resposta rápida, que é tão importante diante de um caso tão lamentável. Volto a falar com a Valéria Cristina nesse momento. Valéria, eu aproveito agora aqui para a gente falar diretamente para as pessoas que conheciam as duas vítimas, não é? Sair um pouco da investigação, do agressor e falar para essas pessoas. A gente lamenta profundamente. Casos como esse, você não precisa conhecer a vítima, você não precisa ser próximo para sentir o lamento que histórias assim podem trazer. Então, nesse momento, eu particularmente, em nome de todo o Imperatriz Online, a gente lamenta muito essa dor que a família está sentindo, que os amigos estão sentindo, que outras pessoas que nem conheciam as vítimas também sentem nesse momento. A gente lamenta tanto pela Rayane, quanto pela Iraildes, quanto pela manicure do salão de beleza, que também foi atingida e viveu todo esse trauma e agora luta para se recuperar. A gente torce pela recuperação dela física e também pela recuperação psicológica depois de um trauma gigantesco como esse, não é, Valéria? Exatamente, Mônica. A gente se lamenta bastante que isso tenha acontecido, né? Um crime que chocou mesmo, um crime bárbaro. Quando a gente estava apresentando o jornal ontem e recebeu essa notícia, né? Eu particularmente fiquei em estado de choque, me assustei com a notícia. Você também ficou, a gente comentou sobre isso depois do jornal, né? Como mulheres, a gente sente isso de uma forma ainda mais profunda, né? É um medo que a gente tem. E a gente lamenta que isso tenha acontecido. Elas estavam trabalhando no momento que tudo aconteceu, né? E acabaram sendo vítimas de um crime cruel como esse. A Secretaria de Políticas da Mulher, aqui de Imperatriz, também, inclusive, emitiu uma nota de repúdio, né, como a gente falou aí na reportagem, lamentando também o crime. Esse crime chocou a população de Imperatriz, também repercutiu em outras regiões aqui próximas da cidade, né, porque realmente foi algo cruel, algo chocante, né? Ninguém esperava algo como isso. E a gente lamenta profundamente pela perda das famílias, né? A gente viu que ela já tinha uma medida protetiva de urgência solicitada contra o agressor, né, contra o ex-namorado, e mesmo assim ele não se intimidou e foi até o local do crime, já tinha ameaçado ela de morte há 2 dias antes do crime, e aí ontem ele cometeu o que ele tinha falado para ela, né? Acabou matando a vítima e também a outra funcionária do estabelecimento e deixando a outra funcionária também ferida. Pois é, vai demorar muito para passar o choque de tudo isso, e agora o nosso trabalho é seguir acompanhando o trabalho da polícia nas investigações, na conclusão do inquérito e também as ações da justiça diante de tudo isso. Quanto à rede de atendimento à mulher vítima de violência, eu particularmente como mulher acredito. São pessoas sérias que fazem um trabalho importantíssimo e fundamental. E repito, a culpa de um feminicídio não é da vítima, não é da rede de atendimento, e sim de quem comete o crime. Assim, a gente segue acompanhando e torcendo para que casos como esses não voltem a se repetir aqui na nossa cidade, aqui no nosso Maranhão, no nosso país. Infelizmente, é uma realidade muito dura, muito cruel que se ainda vive com violência doméstica, com violência em relacionamentos abusivos. Imperatriz Online.